E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão tranquilos? Estão de boa? Vamos lá? Vamos para mais uma aulinha legal? Ó, radiciação e potenciação de números naturais. Ou, no caso, né, potenciação e radiciação de números naturais. Vamos lá? Vamos brincar um pouquinho com essa aula? Ó, de antemão vocês já estão observando que tem uma tarefinha aqui, né? Para casa para vocês, no livro de vocês, da página 80 até a página 91. Vou gravar uma aula resolvendo algumas questões, né, dessas páginas, valeu? E aí eu vou escolher as questões que eu provavelmente devo cobrar parecida, que eu sempre cobro, né? São as questões problemas, tá? Hoje nós vamos conhecer basicamente o que é uma potenciação, o que é uma radiciação, né? E aí nós vamos migrar para propriedades de mesma base, quadrados perfeitos, que aí já é a entrada para a radiciação, beleza? E aí, finalizando, vamos conhecer raiz quadrada e algumas expressões que geralmente caem, valeu? Vamos lá? Vamos com tudo, com força, vamos lá. Então vamos lá. Primeira coisa, conceito, né? Coloquei aqui, conceito e leitura, né? Então vou colocar um exemplo, alguns exemplos para vocês entenderem o que é uma potenciação. Primeiro, o conceito, o que é uma potenciação? Bom, potenciação significa o quê? Multiplicação de bases iguais. Vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplozinho aqui. Vou colocar aqui esse exemplo. Ó, por exemplo, eu tenho a base 2 e aí já vamos para a leitura, tá? Automaticamente a gente já vai aprender logo a ler. Nós temos aqui o 2 e vou colocar um número aqui 3, tá? Ok? Então vamos lá. Vamos logo migrar para a leitura. Então isso aqui, ó. Esse número 2 maior eu chamo de base. Beleza? Então, toda potência tem uma base. A base aqui, no caso, é o número 2, o número maior. Esse número aqui, o menor, nós chamamos de expoente. Ó. O expoente é o número de vezes que você multiplica a base. Beleza. Um erro que você não deve cometer, mas que cometem, né, é a seguinte: multiplicar a base por expoente. Nunca você deve multiplicar a base por expoente. Muita gente diz o seguinte, que 2 elevado à terceira potência, ou 2 elevado ao cubo, dá 6. Por quê? 2 vezes 3, 6. Não façam isso nunca, tá? 2 ao cubo não é 6, não é 2 vezes 3. Você nunca deve multiplicar a base por expoente. Não esqueça disso. 2 ao cubo é 2 3 vezes, ou seja, ó, multiplicação de mesma base. Então, potenciação é o quê? Uma multiplicação de bases iguais. Então, é isso que significa potenciação, tá? Então, se é 2 ao cubo, é 2 3 vezes, ó, gente. E aí você resolve essa multiplicação simples. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo significa 8, tá? Não esqueça disso. Então, nós já vimos o quê? Que nós temos uma base, nós temos um expoente e o resultado chama-se a própria potência, ó. Então, a própria potência nós chamamos de base. Beleza? Então, entendido aí? Isso aqui é a nomenclatura, é o que você entende por potência. É o que você chama, né? Qual é a leitura de potência? Então, o que é uma potenciação? É uma multiplicação de bases iguais. E a leitura? Vamos lá. Se eu tenho base 2, eu vou ler sempre 2 como base normal. 2. Beleza? Aí vem. Eu vou pegar um 2 como exemplo. Então vamos lá. 2 elevado à primeira, 2 elevado à segunda, 2 elevado à terceira. A partir daí você já vai entender, tá? Então, 2 elevado à primeira potência. Você lê exatamente dessa forma. 2 elevado à primeira potência. 2 elevado à segunda potência você lê de duas formas. Ou 2 elevado ao quadrado, ou 2 elevado à segunda potência. 2 elevado à terceira você lê de duas formas também. Ou 2 elevado à terceira potência, como eu falei, ou 2 elevado ao cubo. A partir daí, o expoente é sempre a parte de ordem, de ordinal. Parte ordinal. 2 elevado
à quarta potência, 2 elevado à quinta potência, 2 elevado à sexta potência, 2 elevado à décima potência, 2 elevado à décima primeira, 2 elevado à décima segunda e assim por diante. Beleza? Então essa é a leitura, ok? Básico, né? Simples assim. Então nós vimos o que? A nomenclatura. Nós vimos que em nenhuma potência nós temos uma base, que é o número maior, o número menor chama-se expoente e o resultado chama-se potência. E a leitura é bem simples. 2 elevado a 0, assim que se lê, tá? 2 elevado a 0. 2 elevado à primeira, assim que se lê. 2 elevado à primeira potência. 2 elevado à segunda, eu tenho duas leituras. Ou 2 elevado ao quadrado, ou 2 elevado à segunda potência. 2 elevado à terceira, também eu tenho duas leituras. Ou 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado à terceira potência. A partir daí, o expoente de forma ordinal. 2 elevado à quarta, 2 elevado à quinta, à sexta e assim por diante. Beleza? Ó, antes de iniciar propriedades de mesma base, nós temos algumas regras, algumas propriedadezinhas que vocês têm que lembrar, tá? Algumas regras básicas de potência. Quais são? Primeiro, se o expoente for 0, qualquer potência com expoente 0, resultado será 1. Então, expoente 0, resultado 1. Deixa eu botar aqui, ó, resultado 1. Entendido aí? Vamos dar um exemplo. 2 elevado a 0. 1. Outro exemplo. 3 elevado a 0 também é 1. Claro, 1000 elevado a 0 também é 1. Qualquer número que tenha 0 no expoente é igual a 1. Alguma dúvida? Tranquilo? Show. Então, essa é a primeira regra. Expoente 0. A segunda regra, qual seria? A segunda regra seria expoente 1. Expoente 1, Kleber. Expoente 1, você lê o quê? É a mesma base. Por exemplo, digamos que 2 elevado a 1. Qual é a base? 2. Sempre a mesma base. 2 elevado a 1, 2. 3 elevado a 1, 3. 1000 elevado a 1, 1000. 4 elevado a 1, 4. E assim por diante. Ok? Então, toda potência que tem expoente 1 é sempre a mesma base, ou seja, ele mesmo. 3 elevado a 1, 3. Beleza? 4 elevado a 1, 4. 0 elevado a 1, 0. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, essas são algumas regrinhas básicas que eu tenho para vocês de números naturais, tá? Então, nós temos expoente 0 e expoente 1. Beleza? Outra regra. Base 1, professor. E quando a base for 1, resultado, gente, é sempre 1. Então, resultado, deixa eu botar aqui, resultado 1. Beleza? Vamos lá. 1 elevado ao quadrado. 1. 1 elevado a 1000. 1. 1 elevado a 1. Quando a base é 1, qualquer expoente é sempre 1. Por exemplo, 1 elevado a 0 é 1. 1 elevado ao quadrado é 1. 1 elevado ao cubo é 1. 1 elevado a 1 milhão é 1. Beleza? Base 1, resultado 1. Belezinha? Então, beleza. Revisando. Então, nós vimos o quê? Expoente 0, expoente 1, base 1. Ok? Nós temos algumas outras regras de potenciação, mas vamos ver futuramente no 7º ano. Por exemplo, expoente negativo, né? Vamos ver expoente fracionário, nós vamos ver base fracionária, base quando for número com vírgula, a gente vai ver futuramente. Beleza? Por enquanto, para número natural, nós temos essas regrinhas básicas que você tem que mentalizar. Ok? Belezinha? Vamos lá. Algumas propriedades foram criadas para você facilitar a sua conta. Por exemplo, as propriedades de bases iguais. A primeira aqui, propriedade, nós chamamos o que? A primeira propriedade? Nós chamamos de multiplicação de bases iguais. Ou produto de bases iguais. Por quê? Quando se fala em produto, se fala em multiplicação. Então eu tenho aqui, produto de bases iguais. Como é que eu resolvo isso aqui, professor? Primeira coisa, você faz o quê? Conserva a base. Ó, você conserva a base. Tá? Então, a primeira coisa. Então, o 2 é igual a esse, você conserva. Beleza? Qual é a segunda regra, professor? Soma os expoentes.
Então, conservei a base que é igual e vou somar os expoentes. Vou fazer 3 mais 4, que vai dar 2 a sétima, tá? Se eu pedir para você resolver 2 a sétima, você não vai fazer 2 vezes 7, vai? Não. Você vai fazer o quê? Ó, 2 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai multiplicar. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64 vezes 2, 128. Beleza? Então, se eu pedir para você resolver, você resolve. Se eu pedir para dar o resultado final. De qualquer forma, você está aplicando a propriedade. Então, conserva, aqui a primeira propriedade chama-se multiplicação de bases iguais, ou produto de bases iguais. O que você faz? Repete a base, conserva e soma os expoentes. A segunda base chama-se o quê? Quociente de bases iguais, ou divisão de bases iguais. O que você faz? Também conserva a base, só que dessa vez, ao invés de somar, você vai subtrair. 2 ao cubo. Da mesma forma, se eu pedir para resolver, você vai fazer 2, 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, que daria 8. Beleza? Nunca multiplique base por expoente. Essa outra propriedade, a terceira, chama-se potência de potência. Ou seja, é uma potência dentro de outra potência. Como é que você faz? Também conserva a base, só que dessa vez você vai multiplicar os expoentes. Tá? Então vai ficar assim, ó. 2, você conserva, tá? Deixa eu... Não, dá para fazer. Você conserva o 2 e multiplica os expoentes. Daria 2, 3 vezes 2, 6. Beleza? Então essa é a nossa terceira propriedade. Então, primeira propriedade, multiplicação de bases iguais. Segunda, divisão de bases iguais. Multiplicação pode ser chamada também de produto de bases iguais. Divisão pode ser chamada também de quociente de bases iguais. E a terceira propriedade chama-se o quê? Potência de potência. Ou seja, é uma potência dentro de outra. Perceba que eu tenho uma potência dentro de outra, tá? Nesse caso, você conserva a base e multiplica os expoentes. Ok? A quarta propriedade chama-se o quê? Produto de potência. Você faz o quê? Você eleva esse número aqui à primeira potência e à segunda. Que vai ficaria assim, ó. 2 à quarta elevado ao quê? Ao quadrado, né? Vezes 2, aqui tem 1 aqui, tá? Elevado ao quadrado. Ó. E aí você resolve. Aqui vai dar o quê? 2, 4 vezes 2, 8. Vezes 2 ao quadrado. E aí você faz o quê? Conserva a base. 8 mais 2, 10. Ou, mais fácil, você conserva a base aqui, ó, dentro. Ó, você pode fazer dessa forma também, ó. Que coisa simples para vocês, ó. Aqui dentro tem o quê? Tem a primeira propriedade. Então você conserva, soma esses dois aqui, ó. 4 mais aqui tem 1. Então 4 mais 1 e repete o quê? O 2 que está aqui, ó. 4 mais 1 dá 5, não é isso? Repete o 2, 4 mais 1, 5. Repete aqui. Virou o quê? A terceira propriedade. Multiplica os dois. 2, 5 vezes 2, 10. Daria a mesma coisa. Ok? Da mesma forma aqui, ó. Você pode fazer o quê? Conserva a base e faz o quê? Aplica a propriedade que é a segunda aqui, ó. 4 menos 2, né? E conserva o 3. Então, menos porque você está na segunda propriedade, que é a divisão de mesma base. Conserva e subtrai. Então, 4 menos 2, repete a base, que é esse número maior. 4 menos 2 dá 2. Repete o 3 e agora multiplica. 2 vezes 3, 6. Beleza? Então já vimos aqui algumas propriedades, tá? De antemão, revisa sempre as propriedades. Sempre chega em casa, gente, pega o livro de vocês, o caderno e dá uma revisada, tá? Multiplicação de bases iguais, eu faço aqui com os expoentes, faço aqui com a base. Com a base eu faço o quê? Conservo, repete e soma os expoentes. Na divisão, repete a base e subtrai os expoentes. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Multiplicação de potência faz o quê? Você pode aplicar a primeira propriedade e depois o quê? A terceira. Aqui, aplica o quê? A segunda propriedade e depois a terceira. Beleza? Show. Valeu? Então, no mais, isso aqui é a multiplicação
né, de números naturais. Aos poucos vocês vão entendendo. Tem uma atividade aqui que eu quero que vocês façam, pratiquem, e aí uma aula posterior eu vou resolver algumas questões, tá? Mas vocês têm que fazer. Vocês têm que fazer o quê? O trabalho de vocês, que é o quê? Fazer as atividades. A matemática funciona assim. O professor orienta, mas se você não praticar em casa, se você ficar com esse tempo ocioso em casa e não praticar, refazer as atividades, você não vai conseguir pegar. Então refaça as atividades. Eu vou corrigir a maioria dessas questões aqui, eu vou gravar 1 ou 2 aulas, ou até 3 para resolver algumas questões dessas aí, tá? Beleza? Show! Vamos lá. Então, finalizamos potenciação, vamos agora para radiciação. Radiciação, gente, é a operação inversa da potenciação. Show? Show, professor. Então, esse é o conceito, a operação inversa da potenciação. Beleza? Bom, o sinal tradicional que vocês aprenderam de radiciação é esse aqui, esse V estranho aqui, ó. Tá? Quando esse V não vem composto com número nenhum, quer dizer o quê? Que aqui tem um 2. Esse 2 não precisa ser inscrito na raiz, tá? Então esse 2 quer dizer o quê? Que aqui é a raiz o quê? Ó, quadrada. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Raiz quadrada quer dizer o quê? Que tem o número 2 aqui. Ou seja, esse número aqui, ó, esse 2 que está aqui, eu vou chamar, deixa eu colocar a seta, eu vou chamar esse número de índice. Já estamos na leitura. Então, já vou chamar esse número de índice. Esse número que fica aqui dentro, nós chamamos de radicando. Tá? Radicando. Beleza? E o resultado é a nossa raiz. Então, presta atenção nisso aí, tá? Então, nós temos o índice, que quando não for expresso a partir de... Quando não tiver 1, 3, 5, é sempre 2, e aí chama-se raiz quadrada. O número que fica ali dentro é radicando e o resultado é raiz. Então, esse é o conceito de raiz quadrada, tá? Então, a leitura é bem simples. Raiz quadrada de um número você lê normal. Raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9. Eu vou colocar para vocês aqui uma lista de raízes exatas, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês, ó, algumas raízes exatas que vocês têm que saber os números exatos delas. Bom, a raiz quadrada, ela vem, né, do entendimento, de quadrados perfeitos. O que é um quadrado perfeito? Professor, desenha um quadrado. Pronto, esse é um quadrado perfeito. Beleza? Na matemática, para você entender o que é um quadrado perfeito, é só pegar qualquer número e elevar ao quadrado. Se você pega qualquer número e eleva ao quadrado, a potência, se você eleva ao quadrado, o resultado dele é sempre um quadrado perfeito. Sempre. 2 ao quadrado dá quanto? 4. O 4 é um quadrado perfeito. 3 ao quadrado é quanto? 9. 9 é um quadrado perfeito. E assim por diante. Qualquer resultado de um número elevado ao quadrado é um quadrado perfeito. Beleza? Então essa é a definição. Tá? Então o que é um quadrado perfeito, professor? É qualquer número que é elevado ao quadrado. Qualquer número que é elevado ao quadrado, ele é, por si só, um quadrado perfeito. De boa? Tranquilo? E aí migramos já para a raiz quadrada. Então eu vou colocar aqui, ó, alguns exemplos de raízes que vocês têm que saber. Então vamos lá. Raiz de 0 é 0. Beleza? Raiz de 1, 1. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. Perceba que está tendo uma sequência aí, tá? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui para você entender. E aí nós temos, vamos lá, raiz de 9, 3. Aí vamos ter raiz de 16, 4. Raiz de 25, 5. Perceba que tem uma sequência, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Nós temos aqui a raiz de 36, 6. Raiz de 49, 7. Vamos migrar para aqui em cima. Então vamos lá. Aí nós temos aqui raiz de 64, 8. Ok? Raiz de 81, 9. Beleza? Raiz de 100, 10. Mais uma. Raiz de 121,
11. Continuando aqui, nós temos também, né? Raiz de 144, 12. Raiz de 169, 13. Raiz de 169, aí vem 14, é um número que 14 vezes 14 dá quanto? Olha que interessante, tá vendo? Depois de 169 vem o quê? 196. Então, raiz de 196 dá 14. Raiz de 225, 15. A partir daí eu tenho mais duas raízes exatas, tá? Que vocês têm que aprender. Qual é? A raiz de 625, que é 25, e a próxima raiz de 10.000, que eu quero que vocês tenham na cabeça, que é 100. Ok? Qualquer outra raiz, gente, é bem simples. Eu vou ensinar aqui posteriormente como você deve determinar a raiz quadrada de um número, digamos que você não sabe de cabeça. Raiz quadrada de vamos ver assim, de 1000, né? Vou ensinar, tá? Isso é quando a gente já estiver na aula de MMC e MDC, tá bom? Então, isso aqui são as raízes exatas que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Então, são essas raízes aqui que vocês têm que estar na cabeça, tá bom? Então, decorem aí essas raízes. É bom que vocês tenham ela na cabeça para vocês ficarem bem aí, tá bom? Tranquilo? Então, é isso aí. Bom, nós temos aqui expressões numéricas. Coloquei para vocês aqui duas expressões, tá? E aí nós vamos resolver essas expressões gradativamente, lembrando o que? Algumas regrinhas básicas, ok? Então, se você entendeu essas regrinhas básicas, você consegue muito bem determinar isso aí, ok? Deixa eu pegar um negócio aqui rapidinho. Então, é o seguinte, aqui, peguei. Ó, se você entende, se você sabe, por exemplo, eu sei resolver uma expressão numérica, por quê? Porque eu sei a ordem de eliminação, a ordem de resolução. Vamos relembrar. Aqui, a primeira é 3 ao quadrado menos 3 vezes 2 à primeira, mais 3 elevado a zero vezes raiz de 64. Eu coloquei aqui expressões que tem todas as operações que vocês viram. Adição, subtração, potenciação e radiciação, tá? Adição, subtração, multiplicação, divisão, ou seja, 6 operações que nós aprendemos. Hoje nós estamos aprendendo as duas últimas, que são as potenciações e radiciações. Então vamos lá. Eu tenho essa expressão numérica aqui que não tem nenhum sinal de associação. Quais são os sinais de associação, gente? Parênteses, colchete e chave. Percebe que na segunda aqui eu tenho 2 sinais, tá? Então aqui eu não tenho nenhum. De qualquer forma, você vai eliminando logo que as potências e raízes. Adição e subtração fica sempre por último. Vou mostrar agora. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, gente, não é 3 vezes 2. Não façam isso. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Ou seja, 3 multiplicado ele mesmo 2 vezes. Que dá o quê? 9. Então aqui dá 9. Beleza? Menos 3. Ó. Vou resolver essa potência aqui. Já resolvi essa, vou resolver essa agora. 2 elevado à primeira, falei agora. Toda potência que tem 1 como expoente é igual a ele mesmo. Ele quem? O 2. Mas também nós fizemos isso aqui agora. Toda potência que tem 0 no expoente é igual ao quê? 1. Então, 3 elevado a 0, 1. Vezes raiz de 64. Ó, 64. Vamos lá? Qual é o valor da raiz de 64? 8. Pronto. Sobrou o quê, professor? Sobrou multiplicação, subtração e adição. Vou resolver o primeiro o quê? A multiplicação. Adição e subtração fica sempre por último. Não esqueçam disso. Então aqui, vou pegar o 9, vou repetir o menos, 3 vezes 2 vou resolver. Mais 8 vezes 1 eu vou resolver. E agora eu vou resolver quem vier primeiro, ó. A subtração vem primeiro. 9 menos 6 dá 3. E vou repetir o mais 8. Ó, 3 mais 8, 11. Então o resultado dessa operação, dessa expressão numérica, 11. Belezinha?
Vamos para outra, de finalizar essa aula de hoje. Então, a outra é, nós temos aqui o que? Ó, 2. Nós temos 16, então 2, 16 dividido por, abre colchete, aí nós temos 3 elevado a 0, mais, abre chave, ou chave não, parênteses, 5 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 5 elevado à primeira, fecha a chave, fecha a colchete. E agora nós vamos resolver, tá? Então vamos lá. Elimina primeiro o que está aqui dentro. Eu vou repetir tudo, ó. 16 dividido, abre aqui o colchete. 3 elevado a 0 já posso resolver, porque a potência dá 1. Beleza? Mas, aqui eu não vou eliminar logo parênteses, porque então nós temos duas operações. Toda vez que tiver duas operações, você não elimina logo, tá? Resolve primeiro uma das duas. Então eu vou resolver aqui, ó. 5 ao quadrado não é 10 não. 5 vezes 2, errado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, ou seja, 5 multiplicado ele mesmo duas vezes. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 duas vezes. 5 vezes 5, 25. Então, ó, 25. Menos 2 vezes, olha aqui, 5 elevado à primeira, 5. Fecha. E fechei aqui o quê? O colchete. Beleza? Vou continuar. Vou repetir aqui, mais. Agora eu vou... Tem duas operações ainda, não vou eliminar de vez, tá? Aqui eu tenho 25, vou repetir o 25, ó. Menos, vou multiplicar agora. 2 vezes 5, 10. Fecha aqui, ó. Agora eu vou eliminar, ó, porque tem uma operação só. Vou repetir o 16, dividido, repetir o sinal da associação, mais, 1 mais, aí eu vou fazer 25 menos 10. Resultado, 15. Fecha, beleza? Aí eu vou fazer 16 dividido, agora eu vou eliminar, tem uma operação só. Vou eliminar por último esse sinal aqui, que é o que? Colchete. 1 mais 15, 16. Pronto. Nós aprendemos que toda divisão, que o primeiro número é igual ao segundo, o resultado é sempre 1. Beleza? Então, resolvida a questão, nós vimos o que? Potenciação e radiciação. Próxima aula, não esqueçam aqui, ó, para vocês, façam essa atividade da página 80 a 91. E próxima aula, né, que já vamos iniciar já a segunda unidade, mas antes disso, nós vamos resolver algumas questões dessas páginas que eu passei no livro de vocês, tá? Então, página 80 a 91. Valeu, sexto ano. Fiquem bem. Tchau. Um abraço. Fui.